A Vemag foi uma das pioneiras da indústria automobilística brasileira e tinha em sua linha modelos de grande sucesso, como um veículo de passeio, a versão perua e um Jeep fora de estrada, todos equipados com um inconfundível motor 2 tempos. Em 1964 lançou a versão de luxo chamada Fissore, um belo carro, porém não teve um grande sucesso de vendas no mercado, como veremos nesse vídeo. Meu nome é Rogério De Simone, bem-vindo a mais um vídeo do meu canal Roger Classic. O primeiro carro da Vemag foi lançado em 1956, a Perua F91 Universal, considerado o primeiro veículo nacional após o incentivo do governo através do GEA, Grupo Executivo da Indústria Automobilística. Em 1958, lançou o robusto Jeep chamado Candango e também o sedã, que seria renomeado Belcar a partir de 1961. Em 1962, a empresa decidiu fabricar um carro de luxo. Para isso, contratou uma famosa empresa italiana chamada Carrocerias Fissore, que desenvolveu todo o projeto. A Vemag enviou um chassi nacional para a sede da Fissore na Itália, que construiu um gabarito de madeira em tamanho natural, na qual os funileiros iriam moldar a carroceria em alumínio para a construção do primeiro protótipo. O aguardado protótipo ficou pronto em junho e estava equipado com as rodas do Belcar e da Vemaguete modelo 62. No segundo semestre de 1962, a imprensa especializada flagrou testes do novo carro no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, como um grande furo de reportagem. Este veículo foi repintado e apresentado no Salão do Automóvel Brasileiro no final do ano, chamando muita atenção do público. Tratava-se de um 3 volumes com estilo muito bonito, totalmente atual para sua época. Seria o primeiro carro nacional feito exclusivamente para o mercado brasileiro, já que todos os outros eram veículos já desatualizados em seu país de origem. O lançamento do novo carro só ocorreria em 1964 e recebeu o nome oficial de DKV Fissore. O carro foi bem aceito no mercado. Seu belíssimo estilo era um grande atrativo. As colunas A, B e C eram bem finas, resultando numa grande área envidraçada, com ótima visibilidade para os ocupantes. O teto dava uma certa impressão de fragilidade, o que de fato não ocorria. A grade dianteira era delicada, com faróis duplos e molduras cromadas. O fato curioso é que esses mesmos faróis seriam usados no Belcar e na Vemaguete em 1967. As linhas mesclavam cantos vivos com curvas suaves. Como a distância entre eixos era a mesma dos outros carros da Vemag, a traseira foi incompridada para que o Fissore ficasse maior, resultando num grande porta-malas. Na época, a maioria dos carros de luxo eram oferecidos com 4 portas, porém, o Fissore foi construído com apenas 2 portas, que vinha com uma lâmpada vermelha colocada na largura da porta, cuja função era segurança, no caso de ser necessário abri-las em uma via sem iluminação. Os para-choques eram delicados e envolventes, e as lanternas traseiras eram visíveis lateralmente. Os frisos pequenos da carroceria davam um aspecto de leveza ao carro. Internamente, o Fissore vinha com sofisticados bancos de couro, com o encosto dos dianteiros reclináveis, o que era raro no Brasil na época. Antes dele, apenas o Cinca Rally, lançado em 1962, dispunha desse importante item de conforto. Outro detalhe de requinte era a presença de alto-falantes também para os passageiros dos bancos de trás. O carro era equipado com rádio com a melhor qualidade disponível no mercado brasileiro.
Luxuoso também eram os carpetes de veludo, o único carro brasileiro com esse item na época, além de debruns rodeando os tapetes. O painel vinha com 2 mostradores redondos herdados do Belcar e Vermaguete, porém com desenho geral totalmente diferente, além de um toque de luxo, que era um belo friso cromado em alumínio de generosas dimensões, e acabamento estilo craquelé. A produção do Fissori era feita de forma quase artesanal e não tinha uma linha de montagem própria. A carroceria era feita em um dos prédios da Vemag e a montagem final em outro. Era usado muito estanho para corrigir as imperfeições da carroceria, que a tornava muito pesada, ficando, após o carro pronto, com 1.010 kg, 70 kg a mais que o Belcar. A mecânica do Fissori era o mesmo dos outros carros da linha, ou seja, motor 2 tempos, 3 cilindros e tração na dianteira. A diferença era uma maior taxa de compressão, que aumentava a potência de 50 para 60 HP. Apesar da maior potência, o desempenho do Fissori era modesto, devido ao seu maior peso, atingindo a velocidade máxima de 125 km por hora. A estabilidade e a frenagem, como os outros DKVs, eram muito boas. O Fissori apresentava como novidade da linha Vemag o Lubrimate, que misturava automaticamente o óleo na gasolina. Antes dele, o motorista tinha que misturar no tanque no ato do abastecimento. O Lubrimate permitia uma autonomia de 2.000 km antes do reabastecimento e seria incorporado aos outros carros da linha a partir de 1965. Para provar a capacidade da empresa, a Vemag também enviou o Fissori para algumas feiras no exterior, como em Berlim e também na Feira Internacional do Pacífico, em Lima, no Peru, arrancando elogios do público e da imprensa. Apesar de ser menor em tamanho e também de motor, o Fissori entrava no mercado para concorrer com o Cinca, que em 1964 estreava a boa série chamada Tufão, e com a Aero Willys, que em 1963 havia ganho grandes atualizações, sendo renomeado Aero Willys 2600. Também com o Fenemé 2000. Em 1965, o Fissori não sofreu nenhuma modificação. Já em 1966, algumas mudanças, principalmente para diminuir um pouco o peso do carro. Assim, o painel traseiro foi integrado às laterais. Isso diminuiu a quantidade de solda, aliviando também as molas para manter a tampa aberta, agora mais leves. Em consequência, diminuiu-se o vão de abertura do porta-malas. Mudou também o bocal do tanque de combustível, que passou a ser atrás da placa de licença, no novo painel traseiro. Antes era no paralama. Outra medida para diminuir o peso foi a adoção de vidros de menor espessura. Os piscas dianteiros eram novos, maiores e mais envolventes. Internamente, os bancos foram redesenhados e o assento dianteiro passou a ser inteiriço. O pisca ganhou retorno automático e a ventilação interna foi melhorada, com novos difusores de entrada de ar nas extremidades do painel. Em 1967, o Fissori ganhou novas lanternas traseiras maiores, as mesmas usadas na Vermaguete do mesmo ano. Infelizmente, no final de 1967, a linha DKV deixou de ser fabricada, após a compra pela Volkswagen, deixando muitos proprietários tristes. Apesar do Fissori ter sido um belo carro, com as linhas mais modernas do Brasil, suas vendas não foram boas por 2 motivos. O primeiro foi pela baixa capacidade de produção, em média 60 unidades por mês. O segundo foi o preço, maior que o Aero Willys e que o Chambord, só perdendo e por pouco para o Cinca Presidence. Por isso, apenas 2.489 Fissoris foram fabricados. Atualmente são carros cobiçados entre os colecionadores e vira atração em encontro de carros antigos.
Hoje conhecemos a história do DKV de luxo. Se gostou, deixe seu like, faça um comentário e se inscreva no canal. Isso ajuda muito. Muito obrigado.